A segurança alimentar e nutricional é um conceito que tem sido ajustado nos últimos 20 anos por vários organismos internacionais. Hoje, este conceito define com clareza o direito de acesso permanente a alimentos de qualidade, mas também com quantidade suficiente, alicerçado em boas práticas alimentares que promovam a saúde, honrem a diversidade cultural, sendo também socialmente sustentáveis nos planos ambiental, cultural e econômico. Ou seja, a segurança alimentar é um direito humano. A insegurança alimentar de 2018-2021, em conformidade com os indicadores, teve uma tendência decrescente em Cabo Verde, graças às políticas assertivas do governo do MPD. Contudo, a instauração do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no ano passado afetou de forma negativa a oferta mundial de cereais, trigo e milho e óleo, trazendo o aumento e a volatilidade de preços de alimentos e combustíveis como uma das principais consequências. A partir de março de 2022, verificamos um aumento significativo dos preços de todos os produtos. O governo, suportado por esta maioria, foi inteligente e audaz, agindo prontamente para acudir aos mais vulneráveis nos anos de seca, durante a pandemia e agora com o mundo a enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia. Temos assistido a um triste espetáculo de desinformação promovido por uma oposição desnorteada que, quando são apresentadas medidas, aparece na comunicação social a dizer que estas medidas não têm impacto nenhum, como foram, aliás, os casos de subsidiação dos preços dos cereais e dos combustíveis. Mas, quando estas medidas foram descontinuadas, veio logo a oposição pedir que fossem retomadas. A mesma oposição que atira foguetes quando os preços aumentam, quando os preços baixam, por razão das medidas tomadas pelo governo, mete a viola no saco e procura outros assuntos para falar. Isto é, temos uma oposição vazia de ideias que concorre entre si para ser porta-voz de más notícias, sem, contudo, apresentar quaisquer propostas alternativas. É a oposição dos zigue-zagues, sem linha de rumo, sem programa e sem estratégia para se afirmar como alternativa de governação. Caros cabo-verdianos, face a esta conjuntura mundial, Cabo Verde, enquanto país dependente da importação de alimentos para a cobertura das suas necessidades, tem enfrentado desafios e dificuldades no abastecimento ao mercado dos produtos alimentares de primeira necessidade, especialmente a partir de março de 2022. A instauração do conflito na Ucrânia, a semelhança com o que está acontecendo em outras paragens, foi um infortúnio para Cabo Verde, sendo afetada significativamente a situação da segurança alimentar e nutricional no país. Se não, vejamos, 43 mil pessoas em Cabo Verde, o que equivale a 9% da população, estão em situação de crise com necessidade de assistência imediata, fase 3 ou superior. Porém, com a implementação de medidas de proteção por parte deste governo do MPD, almeja-se reduzir este número para 32 mil, ou seja, 6,7% da população, ou seja, menos 11 mil pessoas entre julho e agosto deste ano. Comparativamente a março de 2022, verifica-se um aumento da população na fase 3 de insegurança alimentar de 6,1% para 8,3%. Este aumento poderia ser maior caso não fossem implementadas medidas de mitigação, nomeadamente, em 2021, para fazer face ao aumento dos preços dos cereais devido ao impacto da Covid-19, o Governo aprovou medidas de compensação financeira às empresas importadoras para a estabilização e manutenção de preços dos produtos alimentares, nomeadamente milho e farinha de trigo, com um custo superior a 138 milhões de escudos. Em 2002, face à grande escalada de preço, o Governo aumentou a capacidade de estoque de cereais, compensação financeira para manutenção de preços de cereais, bonificação de ração animal, reforço da alimentação escolar, assistência alimentar às famílias
com um custo total superior a 267 milhões de escudos, tendo já disponibilizado mais de 133 milhões de escudos. No âmbito da assistência familiar alimentar às famílias, o Governo assinou protocolos de colaboração com ONGs de ação social no montante de 12 milhões de escudos. O reforço do programa de alimentação escolar durante o período de férias, o que permitiu o acesso a uma refeição quente para mais de 8.369 crianças em idade escolar em vários municípios do país. Recorrentemente, os partidos da oposição acusam falsamente o governo do MPD de ter agravado a carga fiscal sobre os produtos essenciais e, com isso, piorar a situação das populações economicamente mais vulneráveis. Nada mais falso. Trata-se de uma manobra de diversão pura. Por isso, manifestando claramente que não fazem o trabalho de casa, solicitam a isenção do IVA a produtos já isentos deste tributo. A oposição acusa o governo de não tomar medidas necessárias para reduzir a inflação. É outra falsidade. Analisando os dados oficiais do INE, referentes a períodos compreendidos entre 2017 e 2022, é possível concluir que foi com os governos do MPD que se registraram as menores taxas anuais de inflação. É igualmente falso que o MPD não protegeu as rendas das famílias, sobretudo das de menor poder de compra. Em concreto, os dados oficiais do período compreendido entre 2007 e 2015, durante a governação do PSCV, sublinham que, em média, a variação dos preços dos produtos e serviços foi menor, o que significa que a inflação média anual foi menor durante a governação do MPD, nomeadamente 2016-2019. Em termos absolutos, com o MPD no governo, a taxa de inflação foi de 2,3%, ao passo que com o governo do PSCV a acumulação foi de 4,5%. Concluindo, as políticas macroeconómicas do MPD foram mais assertivas que as do PSCV. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Em nome